Olá, meu nome é Lucas Rosolini. Atualmente sou arquiteto, me formei em arquitetura, mas a minha origem é, na verdade, na Bahia. Minha família toda é baiana, do interior da Bahia, de Juazeiro, da Bahia. E meus pais migraram, quando eram muito novos, para Salvador. Aquela velha migração do nordestino vai para a capital e se conheceram em Salvador. Aí depois disso, meu pai foi para São Paulo, de novo a saga do nordestino que vai para o Sudeste e voltou com uns 30 anos e conheceu minha mãe e foram estudar no Seminário Batista em Recife. Então, casualmente, eu nasci em Recife. Eu digo que minha família é baiana, eu sou um recifense de família baiana, mas que eu sou mesmo cearense, porque eu moro aqui desde 8 anos de idade. Então, no resumo, eu sou nordestino. Eu sou do Nordeste e me orgulho muito, adoro ser daqui. Eu falo isso para todo mundo, eu não queria ter nascido em outro lugar, não. Então, muito novo, né, na Bahia, minha primeira infância, até os 8 anos de idade, foi na Ribeira, que é um bairro periférico lá de Salvador, é a Cidade Baixa, tem até alguns filmes com esse título, né? A Cidade Baixa de Salvador, que não é porque é baixo porque é ruim, é baixa porque realmente tem o elevador Lacerda, então é a cidade alta e a cidade baixa. Então eu nasci na Cidade Baixa, tenho muito orgulho também de ter vivido naquelas ruas estreitas, tortas, e eu cresci nesse ambiente de construções meio que ilegais e irregulares também. Todo mundo meio que construía a sua casa porque não tinha assistência do poder público, então todo mundo se virava. E meu pai era um cara, meu pai é deficiente físico, das duas pernas, ele tem deficiência, por isso que é uma causa minha pessoal, a questão da acessibilidade nas cidades, porque eu convivi, eu era a muleta humana do meu pai, né? Ele literalmente ele caminhava comigo apoiado e a gente conversava, mas ele para mim nunca foi uma pessoa diferente, porque eu desde criança lidei com aquilo como algo cotidiano, né? E por isso que eu tenho esse contato com a causa da acessibilidade, porque realmente essas são pessoas fantásticas, né? Um cara fantástico, conseguiu fazer muita coisa, muito inteligente, mas teve a vida muito dificultada por causa de questões de acesso, escadas, rampas, e uma pessoa que poderia ter produzido até mais para a nossa sociedade se ela tivesse a vida mais facilitada, tivesse tido mais apoio. Mas é um cara que se recusa a ser vítima, é um cara muito resistente. E eu crescia vendo esse cara e vendo minha mãe, que tiveram os dois vidas muito difíceis, típicas de família nordestina complicada, difícil, com avós machistas, avós oprimidas pelos maridos, violência doméstica, irmãos que fugiam de casa pela violência. Então, eles tiveram essa criação e hoje, apesar, meu pai não teve pai, então a gente brinca meio sério, né? Lucas, eu não tive pai, mas eu tentei ser, eu não tive um exemplo, então tentei ser. E eu falo, ele fez muito ainda. Eu estou aqui hoje, sentado na frente dessas câmeras, né? Eu acho que meu pai fez alguma coisa, fez muita coisa, e minha mãe também. Então eu sempre cresci com essa motivação eu achava minha vida muito fácil. Eu sempre pensava, cara, meus pais penaram tanto, minha vida é muito tranquila. E fui estudando, fui crescendo, eles ligados à Igreja Batista, né? Hoje não tanto mais, a gente é ligado a Deus e menos à Igreja, mais ao Criador e menos à criação. E a gente tem a nossa espiritualidade cotidiana, a gente discute teologia. Eu desde criança discutia, pai, porque coincidentemente ele tinha um asilo de teologia, várias religiões. Aí eu lia, eu ficava muito de castigo. Então eu comecei a ler porque eu não tinha mais o que fazer. Aí eu comecei a aprender a gostar de ler, tanto que minha irmã brigava com meus pais e falava, pô, pra que botar Lucas de castigo se ele gosta de ler? Ela não gostava, eu aprendi a gostar. Eu brigava muito na infância. Os amigos dos meus pais me veem hoje e falam, caramba, olha o Lucas como é um cara tranquilo, porque eu era uma criança muito complicada, porque eu reagia muito. Essa foi uma lição que ele falava muito pra mim. Você não é para brigar, mas se forem atrás você tem que reagir. Você não é para deixar barato. Não é descontar pela violência em si, é para mostrar que os outros não podem fazer isso com a gente. Então eu fui crescendo sempre ouvindo isso, né?
Então, na infância, eu vim para cá, para Fortaleza. Tive uma certa dificuldade para lidar com o machismo de Fortaleza, porque na Bahia a gente ouvia, tanto que até hoje a gente fala a expressão macho, por mais que a gente ache que é só uma expressão, isso quer dizer muito de um comportamento, né, de uma sociedade. Usar tanto essa expressão macho e mulher, de especificar tanto. Na Bahia tem menos isso. Embora, e ele me falava, né, eu não sou gay, mas isso não tem nada a ver, mas é uma frase que ele falava muito, Lucas, a gente não tem que ser macho, a gente tem que ser homem. Né? Macho é o bicho, homem é o humano. Então ele sempre ficou muito nessa questão de melhorar, estudar, discutir com as pessoas, melhorar a vida de todo mundo, ser cortês, ser educado, ser tranquilo, pensar se alguém está com raiva ou triste é porque ele está com algum problema. Muitas vezes a raiva eu considero assim, eu penso, a raiva é uma reação, qualquer animal, né? Eu estava ontem na palestra e se falou, quando a gente passa por uma situação de estresse, a gente tem, ou você corre ou você briga. São as duas reações de qualquer animal, ou você corre ou você briga. E sempre que eu vejo alguém com raiva, eu lembro disso, essa pessoa está se defendendo. Por que ela está se defendendo? Então eu tenho minhas explosões também, tento não ter, tento sempre manter essa tranquilidade. Então por isso que hoje eu estou no conselho. Eu acho que a gente quer escutar muito, todo tipo de gente, empresários, movimentos sociais, todo mundo tem seu lado. Tem pessoas que são mais egoístas que outras, essa é a diferença. E o que eu quero combater é o egoísmo, né, de achar que você pode sozinho viver. Eu gosto muito de filosofia, aí o Marco Aurélio tem um livro, Reflexões, né? Pensamentos, eu às vezes traduz errado, mas ele fala, o que não é bom para colmeia não é bom para a abelha. Então, por isso que essa questão da sociedade, a gente sempre tem que estar trabalhando para a sociedade, porque a gente vai ser beneficiado inevitavelmente. Voltando para a infância, então, vim para Fortaleza, tive esses conflitos, essas questões de transformação cultural. Hoje eu entendo, né, porque eu cheguei aqui criança, então teve essa adaptação. Tenho meus melhores amigos são cearenses, são meus amigos de infância do Colégio Batista. Eu estudei no Colégio Batista porque eu tive a sorte, porque meu pai, como ele era pastor, ele conseguiu um desconto lá. Se não fosse desconto, eu não ia ter conseguido estudar nesse colégio. E aí, por isso, eu consegui estudar nesse colégio, e ainda assim, com muito esforço da família. Então, tudo que meus pais fizeram foi pela educação minha e da minha irmã. Se privaram muito, não tinham carro durante uma boa parte da nossa adolescência. A gente andava de ônibus, a gente morava no Castelão, e pegava todo dia de manhã o Paranjana, e vinha para o Colégio Batista e voltava, às vezes à tarde, então um período da tarde também. Então, às vezes tinha carro, às vezes não tinha. Família tradicional brasileira. Essa é a família tradicional brasileira. É a família que tem dificuldade de pagar as contas. E isso, para mim, é a família tradicional brasileira. E o Brasil tem que apoiar essa família tradicional, né, para que ela não seja sempre assim. Então, a gente vinha sempre para o colégio, terminei, e eu e minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, e a gente morou, então, sempre separado da nossa família baiana. A gente ia a cada 2 anos para Salvador e nunca perdeu contato com a minha família baiana. Eu sou de uma família mestiça, uma família misturada. Eu tenho primos negros, brancos, amarelos, então a Bahia é assim. Então eu convivi muito com gente de todas as raças também, essa foi a minha infância. Então a gente tem uma boa convivência, um bom diálogo sobre isso. A gente quer ser, nossa família é antirracista. A gente não acha que as pessoas têm que ser definidas pela cor da pele ou ela tem que ocupar certos cargos de trabalho por causa disso, a gente é contra. Eu tenho um primo que é um dos grandes orgulhos nossos, que é negro, de escola pública e hoje é médico. Então estudei, infância, adolescência e chegou perto do vestibular. Há uns 6 meses antes, eu sempre quis medicina quando era criança, porque eu sou Lucas e Lucas na Bíblia era médico. Então eu ia muito para a igreja, então tinha esse negócio na cabeça. Cresci e vi que eu queria mesmo era trabalhar com a questão da justiça e direito, então eu pensei em ir para o direito. E há uns meses antes do vestibular, eu me dei conta que justiça e direito são 2 coisas diferentes. Muitas vezes quem tem direito não recebe tratamento justo. E aí eu vi a arquitetura como uma saída e coincidentemente, no filme Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, fala disso. Que a moça queria ser arquiteta.
porque a gente pode realmente, nosso trabalho tem um potencial muito grande de trazer mudanças para a sociedade. E fui para a arquitetura, tomei essa coragem, enfrentei um pouco meu pai, que estava acostumado com a ideia de direito, mas ele, no fim das contas, como sempre falou, tá bom, se você acha que aquilo vai te fazer feliz, boa sorte, né? E a gente vai te apoiar como puder. Então comecei essa faculdade, de novo, Paranjana, agora indo para o outro lado, tinha que ir para Parangaba para ir para o Benfica, então em vez de ir para o Aldeota, agora eu ia para o Benfica, o mesmo ônibus na direção oposta. E eu comecei a fazer a Universidade Federal, e depois de 1 ano e meio, meu pai, por ser deficiente, se aposentou, ganhou um processo que ele não tinha recebido as horas extras, ganhou um dinheiro acumulado, e por influência dele, por ele ter viajado para o Sudeste, para São Paulo, e eu achar minha vida muito fácil, eu falei, não, vou me aventurar também, pedi, pai, eu quero que você me ajude com esse dinheiro que você ganhou, uma passagem para ir para o exterior e tentar fazer o vestibular na Itália. E ele tinha esse dinheiro, eu nunca tinha ido para o exterior, nunca tinha ganhado carro, nunca tinha ido para Disney, que nem meus colegas do Colégio Batista. Ele falou, olha, você não foi para o exterior, né? Ele falou, tá, a gente ajuda, vamos ajudar. E aí ele falou, você sabe que você vai ter que trabalhar e estudar agora, né? Porque eu não vou conseguir te sustentar na Europa. Eu, não, tudo bem, eu vou tentar. Então ele deu esse dinheiro e falou, você vai ter 4 meses de vida lá. Se você não conseguir trabalho, você vai ter que voltar. Eu, não, tudo bem, vamos lá. Então eu fui, fiz o vestibular em Roma, minha sorte é que a prova era direcionada para arquitetura, a prova fazia perguntas de arquitetura, eu tinha feito 1 ano e meio aqui na UFC. Então eu consegui uns pontos a mais e eu tive sorte que a prova também era de marcar, e não era de escrever. E eu sabia pouco de italiano, eu fui, passei 2 meses lá e fui fazer o vestibular, fui 2 meses antes para aprender italiano, eu tinha feito casa de cultura, mas não sabia, era péssimo, e lá que eu aprendi mesmo. Fiz o vestibular, passei e 1 mês ou 2 meses depois consegui um trabalho num restaurante, falando super mal, e virei garçom. E fiquei 5 anos trabalhando à noite e estudando de dia, sendo garçom de noite, dormindo em prova, eu nunca tinha dormido em aula na minha vida. Às vezes acontecia que dormia na prova, queria ir embora, o professor, não, você tem que ficar um tempo mínimo. Aí eu, tá bom, eu não me aguentava, eu estava querendo sair para não parecer que estava desrespeitando o professor que eu estava dormindo. Mas aconteceu. Mas eu tive, os amigos que eu tive nessa época foram os amigos mais verdadeiros que eu tive na minha vida. Que todo mundo era de outro país. Era da Sérvia, eu conheci muito do mundo graças a esse período que eu fui garçom e estudante. Conheci pessoas do Irã, então hoje eu consigo falar do Irã, eu sei o que é o Irã. Não é o que a maioria das pessoas acha. É uma sociedade de uma intelectualidade elevadíssima, as pessoas não têm nem ideia disso. São muçulmanos meio não querendo ser. É bem interessante. Conheci gente de Bangladesh, que são muçulmanos também. Eu trabalhei com muito muçulmano. Eu tive um chefe que era do Líbano. Aí, como eu era filho de teólogo, eu conseguia debater islamismo com eles. Era muito engraçado. No restaurante, no meio do Ramadã. Nossa, imagina você ter um chefe de cozinha no meio do Ramadã, que tem que passar, e ele seguiu o Ramadã, tinha que ficar sem comer do sol nascer até o sol se pôr, e no calor da cozinha, eu era tipo gerente dos garçons, e ter que ir numa cozinha dessa e falar, Mimo, era o nome dele, Mimo, egípcio. O prato tá errado, era muito perigoso, que era um cara com fome, com raiva, cansado, suado e com várias facas na mão. Era muito engraçado esse período. E sempre era eu que tinha que conversar com eles. Ninguém tinha coragem, Lucas, vai você, que eu era o mais jeitoso, esse é o meu jeito que eu falo. Tranquilo, eu tinha que ir na cozinha. Então, lá eu comecei a aprender o que era política sendo garçom. Porque eu tinha que lidar com pessoas de vários países diferentes. Eu tinha que explicar coisas para pessoas de outros países também, os clientes, japonês, russo. E eu tive que aprender inglês. Então, eu sendo garçom em 2 anos, eu comprava uns livrinhos com frases prontas, eu aprendi a falar em 2 anos italiano, espanhol e inglês. Então hoje eu sou um poliglota, literalmente. Falo 4 idiomas, mas porque eu fui garçom. Porque eu tinha que sobreviver.
E eu lembro no colégio eu era péssimo em inglês, eu falava, meus amigos do Batista, né, muitos liam livros do Harry Potter em inglês dessa grossura, e eu era péssimo em inglês. E eu achava, caramba, eu nunca vou conseguir aprender outro idioma, não consigo. E a necessidade foi a melhor professora, né, eu tive que aprender. E aí fiz a faculdade toda em italiano, hoje eu falo italiano e espanhol, namorei com uma espanhola durante 5 anos, então esses dois idiomas eu falo quase como eu falo português. Porque eu convivia muito com esses idiomas. Então, por que fazer arquitetura, né? E por que não outra coisa, que não é uma das profissões mais famosas? Eu tinha uma curiosidade de desenhar, mas não desenhava tanto. Eu jogava, quando era adolescente, RPG, aquele jogo de tabuleiro que as pessoas imaginam, que estão em castelos, que estão em cidades, em lutas, em guerras, meio Senhor dos Anéis, meio, às vezes meio Star Wars, também aquela coisa. Eu imaginava muito, né? Então eu desenhava mapa. Eu não desenhava exatamente prédios, eu desenhava mapa. Mas os prédios, quando eram muito grandes, a gente desenhava castelos, masmorras, coisas do tipo do RPG. Então eram castelos muito grandes, acabavam virando outros mapas, né? Ali o quarto, ali o salão principal do castelo, ali a torre de vigia e não sei o que, a gente rabiscava. Só a nível de expressar ideias, eu nunca quis ser um desenhista. Eu gostava de expressar ideias. E há poucos anos eu me dei conta que eu acho que fiz arquitetura porque eu gostava de resolver problema. E eu sou assim, eu adoro desafio, vejo um problema, e quando eu resolvo ele eu já não quero muito continuar naquilo. Sou um pouco assim. Então a arquitetura para mim era isso, eu me dei conta que eu gostava de resolver problemas e a arquitetura era uma das profissões voltadas para isso. A arquitetura e engenharia, né? Resolver problemas. Mas a arquitetura, em relação à engenharia, tinha uma cara mais de ouvir as pessoas, de resolver problemas de pessoas, não resolver problemas de estrutura ou de construção. Porque a construção da arquitetura é uma manifestação de problemas das pessoas, de necessidade das pessoas. Não é uma ponte. Uma ponte é um desafio para ficar em pé e passar em carros. Tem uma demanda das pessoas para passar em carro, digamos. Mas é mais uma questão estrutural. Quando eu pensava talvez numa escola, como meus pais tinham, a relação da sala de aula com o pátio. Pô, a sala de aula está muito perto do pátio, faz muito barulho. Talvez, eu conversava com meu pai, talvez, pai, essa sala era melhor ser talvez uma sala um ateliê de oficina ou de artes que não incomoda tanto o barulho e as salas de aula ficarem naquela outra sala do outro lado. E a gente meio que conversava de várias coisas. E aí eu vi que a arquitetura podia ser isso. E não necessariamente eu queria desenhar, eu queria realmente resolver problemas. Eu gostava de planejar, de melhorar coisas. Então, uma coisa que até hoje eu estava falando com uma amiga minha há pouco tempo, eu queria me descrever em poucas palavras, eu ainda não consigo, é muito difícil, né, que a gente tem. Mas eu acho que sou uma pessoa que gosta de resolver problema. Tem até uma cena do Pulp Fiction que fala disso também. Mas, então, fui para a arquitetura e já nos primeiros semestres a gente tinha que fazer aqui na UFC os desenhos de uma casa, então essa casa ela resolve problemas. Eu tinha uma família, a família fictícia, então como você ia resolver os quartos dos filhos, a proximidade com o quarto dos pais, a proximidade, quando uma pessoa acorda de noite e quer pegar um copo d'água, ela tem que descer as escadas para ir, a gente então bota um frigobar no quarto, ou então faz a casa toda térrea, mas a casa toda térrea não vou conseguir porque eu preciso de mais espaço, porque eu tenho as crianças, eu vou ter que verticalizar, vou ter que botar os quartos em cima. Então tudo isso é resolver problema, sempre baseado no orçamento das pessoas, né? Na realidade das pessoas. Eu nunca fui favorável a fazer projetos fantásticos sem saber a realidade da pessoa antes. Isso acontece muito, infelizmente, na nossa área. Algumas pessoas, a gente sempre torce que sejam poucas, mas alguns profissionais, arquitetos, têm mais compromisso com a obra do que com a família. E sem a pessoa, sem a demanda, sem
ocupantes, os usuários, não precisa de arquitetura, é só escultura. Isso não é arquitetura, isso pode ser chamado de escultura, porque não cumpre uma função social. Então eu fui para isso na arquitetura e na Itália eu me aprofundei, me apeguei inevitavelmente a estudar o patrimônio histórico, né, porque lá, se não é lá, onde é que você vai estudar a história, né, da arquitetura? E lá eles eram muito focados nisso e teve uma hora que eu cansei, eu estava cansado já de falar tanto de prédios antigos, porque eu sou do Brasil. Eu sempre pensava, pô, os problemas que eles têm aqui não são os mesmos problemas que a gente tem no Brasil. Embora sejam problemas importantes, a questão que os italianos enfrentam, né, preservar todo aquele patrimônio histórico é muito bom. E é muito boa a relação deles com a estética e com a arte, eu admiro muito. E eu aprendi isso com eles, aprendi isso com meus colegas da Sérvia, do Irã, de Bangladesh, do Egito, da Suécia, da Hungria, da Noruega. Eu conheci gente realmente de todo canto. Da África do Sul, conheci gente então muitos idiomas, então tinha que falar italiano, porque a gente estudava na faculdade em italiano. E aprendi palavrões de diversos idiomas, aprendi culturas diferentes, tomei vodka feita na garagem na Sérvia, comi pistache que um amigo pegou no Irã, adorava. Festejamos o Ano Novo iraniano, que é diferente do nosso Ano Novo. Festejamos o Ano Novo sérvio, que é um Ano Novo ligado à Igreja Ortodoxa. Então, eu tinha como ídolo, quando era criança, o Robinson Crusoe, que eu ficava muito de castigo e lia esses livros, ficava viajando no livro, né? E aí eu meio que me senti um pouco Robinson Crusoe. O cara, não acredito que eu estou conhecendo gente de todo tipo, de todo canto. Entendo muita coisa. Eu fico muito feliz de ter conhecido muita gente diferente. Porque hoje eu julgo tão menos. É muito bom. Me fez uma pessoa muito melhor esse meu tempo aí. E aí eu voltei para o Brasil com 25 anos. Fui com 19, voltei com 25. Morei um ano na Espanha também, em Sevilha, com outra cidade que eu adoro. Sempre estudando e sendo garçom, sendo imigrante, me aventurando, conseguindo transferência, trabalhando de noite, trabalhando de dia, fazendo bico. Eu organizei biblioteca de... Tinha um cara que era radialista, né? Numa rádio, ele tinha um programa de música clássica. Eu gosto muito de música clássica, gosto ainda mais. Quando eu era criança eu tinha medo do silêncio. Então meu pai às vezes botava um disco para ficar passando, não era nem do escuro, era do silêncio. Aí eu comecei a escutar música clássica para dormir. Tinha uns discos, né? Tinha alguns discos em casa. Eu trabalhei para esse cara também, organizando a biblioteca dele, aprendi ainda mais sobre música clássica e estudando arquitetura. Eu aprendia mais de música clássica que de arquitetura, porque eu tinha que trabalhar para pagar as contas. E reprovando em matéria da faculdade, e indo e voltando. E, bem, voltei para o Brasil em 2012. Graças a uma professora minha da Federal, porque teve a crise lá, a crise no mundo todo, e estava muito difícil ser estudante e ser imigrante e ainda não estar no meu país. E, inevitavelmente, o estrangeiro ele é menos favorecido. Né? Quando os trabalhos, quando eles precisam de mais gente para trabalhar, eles querem os estrangeiros na Europa. Quando eles têm pouco trabalho, eles querem que os estrangeiros vão embora. Os estrangeiros são a massa de manobra a mão de obra europeia, do Ocidente, dos Estados Unidos, a mesma coisa. É sempre assim. Né? E eu vi que eu tinha que ir embora de lá porque eu não estava conseguindo mais sobreviver, não estava conseguindo mais trabalho. Agora, os trabalhos que os europeus não queriam naquela época, quando eu cheguei, que era o trabalho de garçom, agora eles queriam. Então, eu liguei para a professora minha da Federal, falei, professora, eu posso voltar e terminar o curso aí? Aí ela disse, tá, vamos ver como é que a gente faz. E conseguiu, a professora Zilsa Santiago, que é uma professora, uma autoridade aqui no estado em acessibilidade também. Eu sempre debato, me aconselho com ela, às vezes converso com ela. E voltei para o Brasil e me formei aqui, porque se eu tivesse me formado lá, meu diploma italiano ou espanhol não ia valer aqui no Brasil. Então eu preferi voltar logo e me formar logo aqui. Faltavam 2 anos lá e faltava 1 ano e meio aqui. Então, vou voltar logo. Voltei, me formei aqui pela Federal, pela UFC, em 2014. E a mesma coisa, estudando e sendo garçom e sendo barman, trabalhando nesses casamentos daqui do Meireles, do La Maison, dessas casas grandes. Me formei e fui abrir minha empresa. Porque eu ficava muito pouco tempo em escritório de arquitetura, porque eu acho que eu era muito chatinho, tinha muita opinião, acho que é pouco culpa do meu pai. E trabalhei muito pouco para outros arquitetos daqui, muito pouco tempo. Aí eu
brincava com meus amigos, pessoal, eu tenho que abrir meu escritório, senão eu vou morrer de fome, porque todo mundo que eu trabalho, ou eu me demito ou me demitem em pouco tempo, 2 meses, 3 meses. E trabalhei 9 meses na Prefeitura de Fortaleza, na área da cultura, do patrimônio histórico, na Secult-For. Fui mandado embora também, porque não estava de acordo com certos posicionamentos da gestão na época, em relação ao patrimônio histórico. E abri meu escritório em 2015, foi. E desde lá, tive uma sócia, minha colega Maiara de Paula, que a gente se separou em 2019, pouco tempo antes da pandemia. E desde 2019 eu tenho meu próprio escritório. Hoje eu tenho uma outra sócia também, Lilian, ela trabalha comigo, a gente tem um escritório pequeno. E hoje a gente atua muito com patrimônio, com reformas de apartamentos, reformas de casas históricas. A gente reformou uma casa em Quixadá, participou de alguns projetos aqui de reforma de alguns prédios públicos também. A gente acompanha algumas obras na Casa do Barão de Camocim. E eu tenho essa ligação com o patrimônio histórico porque eu estudei na Itália, mas eu também venho da Cidade Baixa de Salvador, que é o bairro histórico de Salvador, com os casarões abandonados. Eu brincava nos casarões abandonados, brincava em barco abandonado, que lá é a Baía dos Tainheiros. É uma baía cheia de barquinho de pesca. Eu brincava nesse barco, eu tenho ligação com essas coisas antigas, né, desde criança. E hoje trabalho com isso, trabalho com restauro, mas 80% da renda do nosso escritório, não, agora eu acho que é menos, acho que 50% e 60% vem de reformas de apartamentos, arquitetura de interiores e reformas de casas. A gente trabalha muito com reforma, a gente faz algumas novas construções também, mas a gente leva muito jeito para a reforma. Então, a partir daí, tem nessa vida de arquiteto, as dificuldades do arquiteto. Quando você é arquiteto, você é obrigado a ter o registro do Conselho de Arquitetura. Ninguém trabalha na medicina, na contabilidade, na administração, todos têm o seu conselho, que obriga os profissionais a estarem registrados, porque só os profissionais registrados podem atuar. Isso é muito bom, porque controla quem está atuando ou não na profissão, e quem se passa por arquiteto, a gente, caso seja descoberto, a gente autua, encaminha para o Ministério Público em relação ao exercício legal. Mesma coisa que os médicos, quem finge de médico, né, é um vexame nacional para o que se passa por médico. E eu tendo que trabalhar, tendo que fazer os registros no conselho, eu ligava muito para o conselho e reclamava muito. Eu reclamava muito do conselho, para o conselho, eu ligava demais. E em 2016, 17... não lembro exatamente, mas um funcionário uma vez me disse, então, eu era já conhecido, os funcionários hoje eu sou presidente do conselho, mas os funcionários me dizem, Lucas, você era conhecido aqui, ó o Rosolini ligando de novo, o Rosolini outra vez, ligando para reclamar. E aí esse funcionário, um funcionário uma vez me falou, meio brincando, meio de deboche, mas ele falou, já que você reclama tanto, por que você não se candidata? E eu fiquei zangado na hora. E eu falei com uma outra funcionária do CAL, pô, Sara, hoje ela é fiscal. Esse cara falou para eu me candidatar, eu pedindo para ele melhorar uma coisa, me ouvir, ele falou para eu me candidatar. É tipo jogando para mim a responsabilidade. Aí ela, você deveria se candidatar mesmo. Aí eu já vi que eles estavam falando sério. Aí eu, como é que é isso? Quando é a eleição? Ah, daqui a uns 4 meses. Aí o que é que tem que fazer? Ah, olha esse site, lá vai dizer o que eles têm que fazer. Eu não posso me envolver muito, porque eu sou funcionário. Ah, não, tudo bem. Aí ela liga para outra pessoa, tem outra menina que liga muito pro carro, reclamando muito também, a Denise. E liga para ela. Aí naquele tempo eu liguei para a Denise, a gente montou uma chapa e a gente ganhou a eleição. Aí poucos meses depois eu virei chefe do Neilton, né, desse funcionário. Mas nunca teve nenhum tipo de assédio nem nada. Na verdade, hoje eu agradeço a ele pela provocação que ele fez, que hoje eu estou no conselho graças à provocação dele. Eu sou muito feliz pelo que eu fiz, mas eu quero mais. Né? Todo mundo quer mais. Né? Eu quero mais reconhecimento para a nossa profissão. Em parte por isso também eu entrei no conselho. Né?
por ser essa pessoa que reclamava muito e não está satisfeito com o reconhecimento que a nossa profissão tem parte da sociedade e principalmente dos órgãos públicos. A gente precisa ter mais arquitetos no poder público para fazer cidades melhores. Que a gente nota essa falta de planejamento. Nossas cidades, infelizmente, é indiscutível que nossas cidades não são das mais bonitas. A gente tem alguns bairros bem bonitos, talvez, mais organizados, mas nem eles, às vezes. E a gente precisa ter isso. Existe, dentro das minhas realizações, que está o conselho, participar do Conselho de Arquitetura, que eu cresci muito, uma coisa que eu queria salientar, existe uma lei federal que diz lá, a Lei 11.888, de 2008, bem fácil de decorar o número. Ela fala, uma lei federal que diz, todas as pessoas têm direito à assistência gratuita, todas as famílias de baixa renda têm direito à assistência gratuita em projeto de arquitetura e engenharia para suas construções. Isso a gente chama, apelida meio que como se fosse o SUS da arquitetura. As pessoas têm esse direito, mas os municípios não estão aplicando. Essa realmente virou uma luta pessoal minha, porque eu lembro de onde eu morava quando era criança. As pessoas, a rua não era asfaltada, nem pavimentada, era rua de terra. Tenho primos que moravam realmente em favelas. Meu pai morou em palafita, quando era deficiente físico, né? Quando era jovem. Então, muita gente no país sofre porque não tem apoio do poder público. E eu assumi um pouco essa causa dentro do que eu posso fazer, dentro dos meus limites, mas eu quero poder aumentar os meus limites. Eu quero que meus limites sejam maiores, para a gente poder chegar a mais gente, para mudar essa realidade de 85% da população do país que não tem nem arquiteto nem engenheiro nas suas construções. 85%. E isso, dos nossos 200 milhões de pessoas hoje, né, são mais de 160 milhões de pessoas no país construiu ou fez suas casas da sua cabeça, sem assistência técnica, sem ajuda do governo, às vezes ocupando terrenos irregularmente, mas é porque elas não têm outra oportunidade, elas têm que ocupar irregularmente, porque não tiveram oportunidade de poder comprar ou não tiveram um salário digno para poder ter sua independência de escolher devidamente onde morar. E então eu quero continuar com isso. Esse é um dos meus sonhos, realmente continuar com essa briga política pelas cidades e pelas pessoas que ocupam as cidades, porque todos os problemas de saúde, grande parte dos problemas de saúde que a gente tem, violência no trânsito, consumo de combustíveis desnecessários, que as pessoas passam muito tempo, porque elas moram longe, porque a gente tem políticas para que as pessoas morem perto do seu trabalho, menos deslocamento, mais felicidade para essas pessoas, porque elas vão estar perto do trabalho, vão poder talvez ir a pé para o trabalho, imagina você poder caminhar 15 minutos, melhorar a segurança da cidade, que se as pessoas não caminham a pé, elas não se sentem seguras, ou elas não caminham a pé também porque o plano de arborização da cidade ainda é, desculpa a palavra, ridículo, a gente não tem árvores nas calçadas, não tem planejamento de calçada para as pessoas idosas caminharem, então é uma série de coisas porque nós arquitetos não estamos no planejamento das cidades. Uma das principais respostas é essa mesmo. Saúde, os médicos entendem mais de saúde. Os sociólogos vão entender mais sobre a relação, como as pessoas devem se relacionar. Os advogados entendem mais do âmbito legal, do jurídico, mas da cidade é a gente que entende. A gente entende como os espaços têm que se relacionar para que a vida das pessoas seja mais adequada. E o poder público não absorve devidamente esses arquitetos dentro das suas... É a mesma coisa dos enfermeiros. Os enfermeiros estão tendo agora o piso reconhecido. Grande alegria, porque eles foram heróis. A gente viu a necessidade dos enfermeiros na hora de maior necessidade, né? A gente viu a importância deles. E é uma pena que a gente só valorize muita coisa na hora de maior necessidade da gente. A gente valoriza muitos arquitetos e engenheiros quando um prédio cai, quando uma rua alaga, quando uma comunidade tem que ser removida porque não teve uma assistência na hora da construção, porque elas construíram muito perto de um riacho que alaga. Então a gente precisa lutar por isso. Esse é um dos meus maiores desejos, né, que eu quero continuar com essa briga. É política, a gente tem que continuar fazendo política para melhorar a vida das pessoas.
E profissionalmente tenho meus projetos, não parece, mas eu tenho muitos projetos em arquitetura também. É, porque é o que a gente pode mudar a vida daquelas pessoas ali em pequena escala. Quando a gente reforma um apartamento, quando a gente adequa banheiros para idosos que se tornaram cadeirantes e aquele apartamento não tinha sido pensado para isso, então a gente vai lá, reforma e torna a vida daquela pessoa melhor. A gente faz muito isso. A gente fez uma casa, a gente adora fazer casas, porque a gente pode começar do zero. Então, a gente aprendeu muito a fazer casas nas reformas. Porque nas reformas a gente vê o tanto de problemas que as casas têm e a gente vê, caramba, isso poderia ter sido evitado lá no início. Se o reconhecimento das pessoas com deficiência dos idosos fosse mais cuidado, porque todo mundo vai ficar idoso e cada vez mais, finalmente, a gente está tendo mais cuidado com isso. Então a gente fez uma casa para uma cliente que ela é muletante, uma casa toda acessível, corredores largos. Às vezes ela queria ter mais coisas, a gente ajudava. Você não precisa ter muita coisa na sua casa, você pode ter menos coisas. A gente fez, eu lembro, a gente ganhou esse projeto, porque meu pai, eu vivi com isso, né, desde criança, e a gente ganhou esse projeto porque a cliente é muletante, anda de muletas, tem deficiência, né, motoras, né, para caminhar, e ela falou, Lucas, a gente vai botar o quarto de casal no primeiro andar. Aí eu, pô, você vai ter que botar um elevador na sua casa, é bem caro. Ela, não, a gente vai fazer um esforço, a gente bota. Aí eu, por que você não bota o seu quarto no térreo? Ela, não, porque toda casa do Plex bota o quarto de casal no primeiro andar. Eu, mas por quê? Você já se perguntou por que todo mundo faz? A casa é sua, vamos fazer diferente? Vamos botar seu quarto no térreo? E ela se sentiu super... Ela nunca tinha pensado nisso. Muita gente nunca pensa nisso. E ela falou, tá bom, vamos botar meu quarto no térreo. Pode ser. Então a gente ganhou esse projeto, uma concorrência com outros 2 escritórios, porque a gente pensou nela, né? A gente não quis impor nada, a gente impôs ao projeto. A gente pôs a casa que se vire para satisfazer minha cliente. Né? Minha cliente tem que se virar para satisfazer a casa, nenhum projeto. Eu não quero um projeto bonito. Claro, eu também não quero um projeto feio. Mas eu quero um projeto que acolha a demanda das pessoas. Então é o que a gente faz, é o que a gente sempre pensa, a gente pergunta muito para a pessoa, a gente quer que ela seja feliz. A gente não quer um estilo, a gente não tem um estilo. A gente quer que aquela construção cumpra a sua função de satisfazer os usuários. A gente está fazendo agora, por exemplo, o casarão dos fabricantes, é um prédio do lado da catedral que pegou fogo há uns 2 anos atrás. É um edifício tombado, protegido pela prefeitura, tem que preservar aquelas fachadas e a gente concorreu também. A gente foi convidado, pediram orçamento, o cliente conversou com a gente, o cliente do Espírito Santo. E ele conversou com a gente, falou e contratou a gente, gostou da gente. Porque a gente tem essa abordagem do patrimônio, mas tem muito claro que o patrimônio tem que servir à sociedade. O patrimônio não tem que estar lá, ele não é apenas um marco histórico, ele é um marco histórico, mas a sociedade muda, as pessoas precisam de novas demandas, então o material tem que se adequar às pessoas. Claro, com certos critérios de patrimônio de restauro, que a gente tem que tomar certo cuidado em relação à preservação, mas um edifício que não consegue servir à sociedade, ele não serve. No caso do São Pedro, né, ele tem que ser atualizado. Ele pode ser atualizado. Todos os edifícios podem ser atualizados para servir à sociedade. Então a gente espera isso, eu espero que a sociedade possa, eu sempre falo a gente, porque eu sempre falo o nome do Cal, mas hoje estou falando mais em meu nome, né? Mas eu espero que a sociedade tenha melhores edifícios, eu espero que a minha empresa possa contribuir com a sociedade, mostrando exemplares de que isso pode ser bem feito. A gente tem trabalhado, a gente está migrando, de certa maneira, está atuando muito com cultura. A gente preparou uma exposição sobre o Rodolfo Teófilo, por exemplo, que para mim é um herói cearense, que nasceu na Bahia, que ele dizia também, eu sou baiano, mas eu sou cearense por opção. Coincidentemente, então eu tenho essa identificação com ele. Rodolfo Teófilo, pouca gente sabe que ele vacinava as pessoas, escreveu diversos livros fantásticos sobre a realidade dos pobres do Ceará. A gente tem que falar mais da pobreza. Na nossa história, a gente fala muito dos grandes heróis, dos ricos, dos herdeiros, mas não fala muito da população que fez história.
Rodolfo Teófilo ralou, estudou, pagou os próprios estudos também quando era adolescente, perdeu a mãe cedo. Muito interessante, um lutador. Eu acho que a gente tem que valorizar mais essas pessoas. E eu estou muito realizado de estar indo para a cultura valorizar esses heróis cearenses. A gente está querendo fazer uma pesquisa também sobre Jovita Feitosa, a mulher que foi para a guerra, né? Que no fim da vida foi injustiçada também. Então a gente está desenvolvendo agora essas pesquisas relacionadas à cultura, principalmente a cultura nordestina, principalmente cearense e após nordestina, para a gente se orgulhar da nossa, eu falo com algumas pessoas, parece um pouco ufanista, mas eu quero construir a nação nordestina. Na verdade a gente fala da civilização, eu falo em algumas entrevistas sobre a nossa civilização brasileira e a nossa nação nordestina, que a gente tem uma civilização, a gente não se dá conta, a gente é um dos poucos países com mais mistura racial que tem, a gente tem que aceitar isso como, no processo, do ponto de vista biológico, isso é uma evolução. É bom para a biologia a mistura, a gente ganha forças através da mistura. A gente vê isso nos cachorros de raça, a gente já sabe qual vai ser o problema que aquele cachorro de raça vai ter. Isso é uma coisa. Então, biologicamente, a gente tem, de certa maneira, mais evoluído por causa dessa miscigenação que é favorável para a evolução biológica. A evolução cultural, a gente tem uma cultura única, de misturas de diversas religiões. A gente tem que parar de querer não aceitar outras religiões, porque, por que não? Deixa cada um viver do seu jeito e saber conviver na diferença. Isso é bom para a cultura. A gente vê as guerras surgem por motivos idiotas e morre gente, destroem-se economias. E eu falo muito disso até do ponto de vista econômico, não é do ponto de vista franciscano e da santidade. É porque se a gente se aceitar, vai ser bom para todo mundo, para a economia, para a nossa felicidade, nossa qualidade de vida. O Darcy Ribeiro falava muito disso, né? O povo brasileiro. A gente tem um povo muito fantástico. Eu posso comer acarajé, posso comer muqueca e posso comer churrasco no sul. E diferente da Itália, que é quase sempre macarrão em todo lugar, realmente, nada com os italianos, eu amo a Itália, mas a gente sabe que é verdade. E a gente tem uma variedade, a gente pode investir no nosso turismo, trazer pessoas para conhecer nossa população. A gente tem uma floresta fantástica no norte do país, que é uma referência no mundo. A gente tem um litoral absurdo, de mais de 8.000 quilômetros, se eu não me engano, de litoral. Pesca, lagosta, agora energias renováveis. A gente está próximo da Europa e dos Estados Unidos, aqui no nosso Ceará. A gente tem sol, tem vento, tem festa, tem vida, tem cachaça, tem cajuína, tem comida, assim. A gente tem um país fantástico, um estado fantástico. Eu sou orgulhoso de morar no Ceará, de fazer parte da sociedade cearense. E espero poder realmente contribuir, esse é o meu sonho, de poder participar ainda mais da sociedade cearense e trazer felicidade, ver a felicidade no meio da rua, em vez de ver pobreza e miséria e medo. Quero ver mais felicidade e simpatia no meio da rua. E daqui a, acho que uns 40 anos, quando eu tiver lá meus 70, olhar para trás e ver, olha, esse lugar que a gente está hoje é muito melhor do que o lugar que a gente estava há 40 anos atrás. Para finalizar, eu agradeço inicialmente aos meus pais, desde criança, tendo fé na gente, brigando pela gente, brigando até pelo filho dos outros, porque eles eram professores, então brigaram sempre pela infância, pela cultura e pela educação, para que aquelas crianças não tivessem a mesma vida complicada que os pais delas tinham. Eu lembro disso, quando eles eram professores. Agradeço aos meus amigos do colégio, a Camila, Tarik, Bruno, Débora particularmente, que estiveram sempre juntos comigo desde a época que eu queria ir para o exterior, que eles se preocupavam comigo de eu ir para o exterior. E a gente manteve contato à distância, eu voltei e hoje eles são grandes amigos meus, que eu revejo, hoje a gente está vendo os filhos deles, né, nascendo. Agradeço aos meus amigos que estão no exterior, eles não vão ver, talvez eu faça um corte e mande para eles esse vídeo. Dushan, Judith, Ersan,
Pédia, todos com nomes diferentes, né? A Julienne, Ana, a Bacá, Marta, Mimo, gente de diversos países que eu conheci nesses anos que me formaram a pessoa que eu sou hoje.